Salve galera, mais um vídeo aqui do canal Brown Fogo. Vamos pra cima, vamos falar aqui sobre tabela, sobre jogos, desafios do Botafogo, nessa que promete ser a sequência mais importante e desafiadora para o Botafogo até, quem sabe, né, as passadas largas rumo ao título brasileiro, tá legal? A gente tá entrando na reta mais importante para o Botafogo no campeonato, que é esse momento entre agosto e setembro. O Botafogo vai ter que passar por esse período, tá? Que geralmente é um período desafiador para equipes que começam bem um campeonato, que começam bem o Campeonato Brasileiro, que fazem, né, um início de competições aí interessante, o Botafogo nesse caso no Brasileiro, na Sul-Americana, e geralmente, né, essa mudança de agosto para setembro, por conta da tabela, do retorno, né, aspecto de intensidade, né, até o afunilamento de competições mata-mata, como é o próprio caso da Sul-Americana. Por exemplo, lá em 2017, o Botafogo disputando a Libertadores e a Copa do Brasil. Geralmente são períodos muito desafiadores, porque são momentos de assertividade, são momentos de incisividade daquilo que a gente vai saber do que um clube vai realmente vislumbrar até o fim da temporada. Então, geralmente, esse período de agosto para setembro, ele é muito desafiador para as equipes, né, já naturalmente para as equipes que estão disputando títulos e que estão vislumbrando coisas grandes ao final da temporada. Ainda mais para um time que está liderando o campeonato e ainda mais com os confrontos que o Botafogo vai ter. Porque é virada de retorno, é afunilamento de mata-mata, enfim, se inscreve aqui no canal Brown Fogo, deixa o like, ativa o sininho, vou pedir essa moral pra vocês. Muito obrigado, a gente bateu os 96.700, vamos tentar bater ainda hoje os 96.800, rapaziada. 800, tá bom? Falta um. Acho que faltam 60 pra gente chegar a esse número, mas vamos pra cima. Seguinte, galera, primeiro vislumbrando aqui, na verdade, desmembrando as partidas, os horários, as datas dos jogos que o Botafogo vai ter até, né, a partida contra o Atlético Mineiro, tá? Se eu não me engano, tá legal? Vamos lá, o negócio é o seguinte, a gente já sabe, né, óbvio, né, o Botafogo vai enfrentar o Internacional agora às 9 da noite neste sábado, tá? E aí depois de Botafogo e Internacional, a gente vai ter o Botafogo enfrentando, aí termina o primeiro turno, né? Aí o Botafogo vai enfrentar o Bahia, tá? Aí teremos Botafogo e Bahia, o jogo no Newton Santos, tá? Na verdade não, perdão, Botafogo e São Paulo, no Morumbi. Essa partida acontece no sábado, no Morumbi, em São Paulo, às 4 da tarde. Uma semana depois, o Botafogo, aí sim, pela segunda rodada do retorno, do segundo turno, o Botafogo vai enfrentar a equipe do Bahia, tá? O Botafogo enfrenta o Bahia no estádio Newton Santos, domingo, 4 da tarde, jogo, né, pra colocar público máximo mais uma vez no estádio Newton Santos, beleza? Além de Botafogo e Bahia, a gente vai ter na terceira rodada, né, do retorno, Botafogo e Flamengo, partida no Newton Santos, sábado, 21 horas. Né? E aí um parêntese, né, que eu acho muito importante, na verdade um asterisco, mais uma vez os interesses comerciais da Globo, da Sport TV, do Premier, à frente da segurança, da logística e de tudo que beneficia um torcedor para ir para o estádio. No Botafogo e Flamengo, no estádio Newton Santos, a gente vai ter as torcidas saindo por volta das 11, 11h30 da noite do estádio. Para pegar trem, para pegar ônibus, né, para se locomover para suas casas. Então, depois, se der alguma confusão, né, cara, que eu acho que não vai dar, mas se der algum problema em algum lugar, não adianta ir para a mesa redonda no Seleção Sport TV, né, de camisa de botão, falando, não, os clássicos no Rio de Janeiro tem que ter torcida única. Não adianta, né, chegar lá e enfatizar todo esse discurso de segurança, de que o futebol brasileiro tá isso e tá aquilo, se a principal emissora do nosso futebol, ela colabora para isso, tá? Então, é isso. Acaba sendo sujo falando do mal lavado. Bom, depois Botafogo e Flamengo, né? Que, mais uma vez, né, nunca num mando de campo entre Botafogo e Flamengo a gente vai ter o domingo, 4 da tarde. É impressionante. Depois, a gente vai ter o confronto entre Botafogo e Atlético Mineiro, tá? Botafogo e Atlético Mineiro. Essa partida acontece, se eu não me engano, numa quarta-feira, às 21h30, beleza? E depois a gente vai ter Botafogo e Corinthians, tá? Então, são esses os confrontos do Botafogo contra times que
Alguns estão brigando junto com o Botafogo, outros estão no meio da tabela, outros estão numa parte mais perigosa, a parte mais baixa ali com o Corinthians e Galo, mas são confrontos muito perigosos, tá? Contra times grandes, né? Times que valem jogos grandes, certo? Aí depois o Botafogo enfrenta o Goiás, né? Que é até no dia do meu aniversário, dia 30 de setembro, e depois o Botafogo vai pegar o Fluminense. Mais um confronto direto, e dessa vez com o mando de campo do Fluminense, e que não deve ser no Maracanã, tá? Essa partida não deve ser no Maracanã, porque o Fluminense parece que vai rolar alguma questão de show, né? Não sei exatamente, eu acho que é a situação do gramado, né? Isso, lembrei. A Conmebol vai pegar o Maracanã por 30 dias para reformar o gramado para a final da Libertadores. Então nessa o Fluminense vai ter que mandar o seu jogo em outro lugar, né? Não sabe se em Volta Redonda, né? Enfim, né? É o que vai acontecer. Caras, a gente tá falando da sequência mais difícil pro Botafogo, tá? Na temporada. É a sequência mais desafiadora, porque é o Botafogo mantendo uma liderança, defendendo uma liderança, em meio a funilamento também de Copa Sul-Americana. Nesse período aí que eu citei, o Botafogo vai ter jogos de Sul-Americana, pode chegar uma semifinal de Sul-Americana. Claro, né? Nesta quarta-feira a gente vai descobrir se o Botafogo avança, e se Deus quiser vai avançar para as quartas, tem uma vantagem para isso, contra o Guarani, venceu por 2-1 o primeiro jogo. Mas é a sequência mais desafiadora contra Inter, São Paulo fora, Flamengo, Fluminense, Galo fora, Corinthians fora. Então é desafiadora essa sequência para o Botafogo, ainda mais sem o artilheiro e melhor jogador do Campeonato Brasileiro, Tiquinho Soares. Ah, mas ele não pode voltar, não dá para contar com isso. Tá? Por isso que no título eu coloquei aqui, o Botafogo não conta com Tiquinho Soares, certo? Ele pode voltar contra o Galo? Pode. Ele pode voltar contra o Corinthians? Pode. Contra o Flamengo? Muito improvável, mas pode. Então não dá pra contar, sabe? O Botafogo vai ter essa sequência aí, cara. Internacional, São Paulo fora, Bahia que tá voltando a jogar bem, Flamengo, num clássico, né, que eu não preciso gastar saliva pra falar a importância, ainda mais com a disputa do campeonato, é líder contra vice-líder, Atlético Mineiro, Corinthians. Então a gente tá falando de 6 partidas, cara, uma sequência, um tiro, né, em um mês, né, de jogos muito, muito importantes, tá? E o Botafogo vai ter que se reinventar, certo? É um momento natural de mudanças do Botafogo. Eu não digo nem de oscilação de resultado, porque o Botafogo empatou 2 fora e dentro de casa ele continua ganhando, tá? Mas em termos de desempenho, o Botafogo ele não está tão encaixado quanto estava antes, natural, porque houve uma mudança de rota, certo? Até mesmo com o Caçapa, quando o Botafogo ganhou 4 seguidas, tivemos partidas ali em que elas foram mais amarradas, né? Como por exemplo contra o Grêmio, né? Contra o próprio Vasco no primeiro tempo. Então, a gente vai ter que dar um jeito de passar por essa sequência desafiadora no aspecto tático, no aspecto de resultado e no aspecto mental. Tá aqui na nossa cabeça. O Botafogo ele vai ter que, de alguma maneira, sabe, tá muito preparado para as adversidades desses jogos. E é importante, cara, por isso que eu falo que é muito importante o Botafogo fechar esse primeiro turno e com tudo pra cima do Internacional, sabe? O Inter que vem mordido, tá? O Internacional vem de 3 resultados complicados no Campeonato Brasileiro, são 2 jogos sem vencer dentro de casa, perdeu pro Cuiabá no Beira-Rio, quase perdeu pro Corinthians, não fosse a última bola do jogo, 2-2. Então o Inter vai vir com tudo pra cima do Botafogo. É muito importante que o Botafogo vença o Internacional, rapaziada, porque aí no mínimo mantém a diferença pro segundo colocado de 13 pontos, ou dependendo do caso, cara, porque o Flamengo ele vem oscilando, o Fluminense ele também oscila no campeonato, o Palmeiras vem oscilando, e todo mundo tá oscilando, sabe, tá colaborando com o Botafogo. Então quem sabe essa distância não aumenta para 16 pontos. E aí se o Botafogo, pô, nessa sequência contra São Paulo, Flamengo, Corinthians, Galo, Fluminense, se o Botafogo empata um jogo, perde um jogo que é completamente natural, né, que o Botafogo só tem 2 derrotas no campeonato, o Botafogo mantém essa diferença aí de 13, 10 pontos, 15, 13. E aí, meu parceiro, quando o Botafogo chegar na reta final do campeonato, é passada larga para contar o número de jogos para ser campeão. Valeu, rapaziada? Gente, é isso. Forte abraço, tamo junto e fui.